diretamente de São Paulo. Muito boa noite, a paz do Senhor, Luiz. Seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, para você, estou em França, e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos vocês e a todos nós, ricamente e abundantemente, com muita paz, com muita fé, muita unção, que nós vamos, a partir de agora, trazer para vocês a palavra da verdade. Estou em França, eu vou fazer a oração antes que a gente comece a conversar e sai do foco da concentração. Eu vou para os Salmos 67. Salmo 67, acho que a maioria já conhece, porque eu já fiz várias vezes. Então, diz a palavra de Deus no Salmo 67. Localizando, diz assim: o reino de Deus abrange a toda a terra. E aí, nós vamos iniciar. Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois jogarás povo com equidade, e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te bendirão, te temerão, e andarão nos teus caminhos, com amor e com temor. Pai nosso, que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos a ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aqueles que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Muito bem, vocês ouviram a oração feita pelo Salmo 67 e o Pai Nosso, que todos já conhecem. E nós vamos já trazer a palavra de Deus. Então, em França, o que está acontecendo? O povo não está ligando, o telefone, o que está acontecendo? Sempre Estou ouvindo. Então, o telefone é. Sim. O telefone, a gente está com problema que tem hora que a pessoa consegue, tem hora que a pessoa não consegue falar com a gente aqui. Então, o sinal do telefone, a internet está com problema. Assim que eu cheguei aqui no programa do vídeo, não tinha internet para nada. Nem para WhatsApp, nem para rádio, não tem internet, né? Depois voltou ao normal, e assim, gradualmente, né? Foi voltando ao normal, aí voltou. Então, um problema externo que afeta aqui a gente, né, Luiz? Está sempre acontecendo no final de semana no nosso programa, né? Realmente não acontece no final de semana. Isso é lamentável. Lamentável. Hoje, as ligações, algumas pessoas conseguem, outras não conseguem. Mas eu estou dizendo que estou tentando ligar e a hora dá certo, né? Assim. Bom, então vamos trazer para vocês a palavra de Deus. Vamos iniciar novamente. Aqui, voltando para a palavra. Eu estava falando referente à justiça de Deus. E eu convido a todos que dizem ser cristãos, que passem a conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos garante uma vida em abundância. Chega desse negócio de
profecias que Jesus vai vir para arrebatar o seu povo. Quer dizer, o povo, a vida inteira, foi tratado com essas palavras. Desde quando começou a pregar a palavra de Deus, que Deus já vinha para arrebatar o seu povo. Foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Jesus mandou fazer. O Senhor Jesus nos disse, em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, batizando e ensinando, né? Não é batiza e aí deixa para lá. Quer dizer, ensina e batiza. Batiza e ensina e assim por diante. Porque, na verdade, quem batiza é a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você se dedica a ouvir, a meditar, então você recebe o batismo do Espírito Santo. Então, esse em nome do Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um selo, é apenas um símbolo. O que ocorreu? Foram 300 anos após Cristo visitar a terra, foi que o povo foram ler os livros que foram prescritos, que foram escritos na época do cristianismo, né? Em que os cristãos foram perseguidos e foram obrigados a abandonar. Quer dizer, o povo de Roma, eles venceram pela força. E os cristãos foram obrigados a pregar a verdade e seguir exatamente os seus ensinos de idolatria. Então, o que fizeram? Passaram a fabricar a imagem dos apóstolos, a imagem do próprio Jesus, da Maria, quer dizer, e aí o que foi pregado foi só o batismo. Batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou o quê? Criança. Ora, Jesus mandou ensinar, ensina. Então ele diz, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Que você vai pedir pela palavra que está escrito no livro sagrado. Você tem que ler e meditar. Vai lendo, vai aprendendo. Aquele que você não entende, você pode pedir ao Espírito Santo. Dobra o joelho no chão, começa a orar, a meditar, pedir uma visão, uma luz daquela palavra que você não está entendendo, que ele vai te revelar. Então, é assim. Aí, quando ele te revela, praticamente vai nascer a unção. Vai nascer o poder. Aí você, com esse poder, você vai aplicar na oração, pedir o que você quiser. Então será feito. Aí se cumpre a justiça de Deus. Que ele diz, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Tudo que pediu o Pai na oração, crendo recebereis, ou crendo tendo leis. Quer dizer, crendo, quando você obedece, você crê. Se obedece porque crê, crê porque obedece, e assim por diante. É aquele negócio, eu tenho fé, a fé sem obra é vazia. Então, a fé vem das obras. Então, quando você crê, você entra em ação. Não é crer e cruzar o braço. Crer e aí baixar a cabeça e aí esperar acontecer. Não. Você tem que fazer a oração que a palavra já diz. Orar e entrar em ação. Orar e avançar. Você não vai só ficar orando. Então, tem que orar e pôr em prática aqueles planos, aqueles projetos que você projetou. Você ora, aí vai para a sua roça. Você ora, vai para a sua faculdade. Você ora, vai para o campo de batalha. E assim por diante. Tudo que pedir o Pai na oração, crendo, recebereis. Então você é auxiliado
pelo exército de anjos que está em redor de você, ou em redor de todos nós, que tememos a Deus, andamos nos seus caminhos. Então, o batismo é feito através da palavra. O que aconteceu é que os romanos ganharam força, né? E aí ficou batizando criança e tal, fizeram uma paisagem do céu e tal, os anjinhos voando para cima e para baixo, e iludindo as pessoas. Então passou muitos anos essa mentira. E aí o que acontece? Quando o próprio padre, né, lá foi por Deus, Deus quando quis que as coisas fossem descobertas, Deus tocou no coração daquele padre, que ele foi lendo os exemplares e viu que estava tudo errado, né? Foi quando começou o protesto, e aí o protesto foi exatamente de pregar o evangelho. Mas só que os primeiros evangélicos, eles também não ensinaram. Eles pregaram o batismo, né? Não, porque está errado batizar criança. Então tem que batizar adulto. O que ocorreu? Aí as pessoas se convertiam, mas não sabia da palavra, não aprendia. Era só batizar e tal, aceitar Jesus, andar nos caminhos, renunciar à vida pecaminosa, mas não aprenderam a palavra de Deus, não aprenderam a exercitar o poder que há na palavra. Então, o propósito era batizar as pessoas. E levantou-se uma contenda, uma política entre os protestantes e os católicos. Então, o batismo do católico está errado. O batismo do evangelho está certo. Porque batizar é adulto, não é criança. Mas e daí? Aprendeu a palavra? Não aprenderam. Então, passaram-se muitos anos. Depois é que foram descobrir que o poder estava na palavra. Não é no batismo, é na palavra. É no nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, se dobrarão todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, quando se clama por esse nome. Você vê também em Daniel. Daniel fala da sua visão. Eu estive vendo na minha visão da noite, então até que foi posto-se os tronos, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro. Então, e os reinos, quer dizer, os reinos e o domínio debaixo de todo o céu foi dado ao povo de Deus, quer dizer, o domínio. Quando o povo descobrirem que realmente Jesus veio para tirar o poder da mão de Satanás e para que o povo assumisse esse poder, então aí vai ver que a terra vai ser dominada pelo povo cristão. E não nesse negócio que Jesus vai vir para arrebatar o seu povo. Jesus vai vir para arrebatar o seu povo. Tá. Ele vai vir para manifestar o seu reino. Então nós vimos aqui, como diz aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aliás, vamos ver o que diz aqui, um pouquinho do que diz o capítulo 4, no versículo 17 e 18. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer, a tribulação, porque as coisas não é fácil. Tem que lutar, tem que guerrear. Não é só, não, que Deus prometeu a terra prometida lá para o povo de Israel, e era só chegar lá e aí tomar posse. E quando viu que teria que guerrear, teria que lutar, então aqueles 10 espias que foram lá para espiar a terra, então 8 se acovardaram. Não, tá certo, não, a terra é boa, olha só, levaram uns caixão de uva, muitas frutas, olha, tá aqui, ó. Mas só que lá tem cada humão também gigante, né?
Ah, rapaz. Ah, Moisés tirou o povo do Egito para ir morrer na mão daquele gigante. Quer dizer, ficaram amedrontados, eles não confiaram no Senhor, seu Deus, no Senhor Deus, no que Deus tinha prometido. Era Deus que ia guerrear com aquele povo. Só precisava que eles tomassem iniciativa. Então, veja bem. E aí, quer dizer, poucos tomaram posse. E assim também no nosso dia de hoje, as pessoas acham, não, o Senhor Jesus, quando padeceu na cruz, ele foi ressuscitado, o Espírito Santo ressuscitou ele. Ele apareceu para dar um testemunho e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho guardado, e eu vou estar com vocês. É eu que vou guerrear com vocês. É eu que vou lutar juntamente com vocês. Quer dizer, não falou essas palavras, mas para quem quer ter entendimento, vai adiante, né? Então, quer dizer, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aquela profecia que foi falada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que Jesus disse assim, que Deus disse assim para a serpente, porquanto tu houveste feito isto, maldita serás, mais que toda besta, mais que todos os animais, sobre o teu ventre andarás, tu vai andar sobre a tua maldade. Tu é o mal da terra, sobre o teu ventre andará. O teu poder vai ser de destruição, tu nunca vai construir uma nação, tu nunca vai construir um mundo. Teu poder é de destruição. Ora, o que o Satanás queria ouvir mesmo de Deus era isso. Aí ficou muito feliz com isto. Aí ele emendou, eu ponharei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Eis que a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. E aí se completa o que Jesus disse, eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo. Basta para tanto, crê na sua palavra. Então, mas aí o povo não, está nessa. É batizar para ir ficar santo, né? E ser medroso. Ora, os medrosos não herdarão o reino dos céus. Então vamos voltar. Diz aqui, aos Coríntios capítulo 4, depois eu vou pular para o 5, no 20 e 21. O 4 é 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Quer dizer, o povo que foi levantado para ser juiz da terra, para ser justiça da terra, na terra, então ele não tem que estar focalizado em bens materiais, nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Então Jesus disse, não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, o corrói, consome, onde o ladrão entra e toma, rouba. Ajunte tesouro no céu com Deus. Então, aonde o ladrão não entra, então, quer dizer, onde não há risco de perder. Mas como é que ajunta tesouro no céu? É fazendo a obra que Deus mandou. Então ele diz assim, olha, não andeis preocupado com o que haver de comer, com o que haver de beber e tal, porque, quer dizer, a gente do mundo se preocupa com essas coisas, vocês não se preocupam. Onde vocês vão chegar, vocês vão comer, vão beber, então do que lhe oferecer, do que lhe der. Porém, não ajunte tesouro, quer dizer, dá de graça o que recebeu de graça. Então, estes são os chamados para pregar o evangelho. Não quer dizer que todo mundo vai pegar e dar o que é seu. Não. Você vai dar na medida da sua fé. Dê esmola de tudo que houver. Então está escrito. Mas você dá sem precisar de alguém mandar. De livre e espontânea vontade. Então diz assim, o versículo 20 de 2 Coríntios 5. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo,
que vos reconcilie com Deus. Procura se corrigir, se acertar com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fossemos feito justiça de Deus. Então, se você quer ser um pregador, se você quer ser um pastor, então você tem que abrir mão de todos esses bens materiais para viver a justiça de Deus. Você não vai passar fome, você vai comer, vai beber, vai vestir, vai calçar, vai dormir, vai acordar. O que Deus não quer é que você ajunta tesouro na terra. O seu coração não é virado para o tesouro, para bens materiais, mas só para as coisas invisíveis, como diz o versículo 18 de 2 Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, o Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo também, engrossou mais ainda. No capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, olha, se alguém ensinar uma outra doutrina, e se não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, segundo o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a si mesmo. Então, a doutrina que é segundo a piedade é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda, de palavras das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Então, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais, acrescentou Paulo, o Espírito Santo através de Paulo, aparta-te dos tais, de pessoas que têm esse propósito. É por isso que diz o Salmos primeiro, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se prende no caminho dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer em quê? Na palavra de Deus, na sua palavra ele medita de dia e de noite, ele vai aprendendo, ele vai se enriquecendo, e tudo que fizer prosperará. Então, quer dizer, não pode assentar na roda dos escarnecedores, fazer igualmente a eles. Aparta-te dos tais. Então, diz assim, versículo 5, aliás, versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Esta palavra está sendo dirigida para os cabeça, não é você que é ovelha, é para os cabeça. Então, diz assim, versículo 8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, quer dizer, nós temos a comida, farta comida, uma mesa farta, temos roupa à vontade para nós trocar de roupa, para ir para o culto, Então, quer dizer, estamos com isto contentes, porque nada trouxemos para esta vida e nada podemos levar dela. Mas diz assim, mas os que querem ser ricos, tem pessoa que quer ser rico, ele abre ministério, abre igreja para ser rico, para ser milionário. Pessoa depois aí é comprar fazenda, é cavalos, é isso, aquilo outro, cavalo que custa milhões. Então, quer dizer, ele não está preocupado com a vida eterna, não. Está preocupado com os bens materiais. Então, veja bem, e diz assim, mas os que querem ser ricos esses caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e à ruína. Aí vem o respaldo. Por quê? Porque o amor pelo dinheiro, quer dizer, o amor ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé, se desviaram da verdade e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Aleluia!
Então, aí está. Vamos fazer uma pausa, né? Tony França, você já passou a oração da irmã Conceição, já? Oi, Tony França. Tony França. Bom, eu vou continuar. Tony França parece que não está me ouvindo.